LGBTQIA+. Pouca vergonha, e a família? Que pauta degradante. Aff. LGBT ainda é polêmico. Que ano é hoje? Quem tem medo dos LGBTs? Ninguém merece. Coluna do Garrone, de volta. Tudo bem, gente? Eu sempre pergunto se tá tudo bem e eu fico me perguntando se pelo menos mentalmente vocês respondem tudo bem, tudo bem. Vocês sabem que nesse canal tudo aqui é absolutamente livre, mas eu tendo a falar mais do que está acontecendo no Brasil, os assuntos mais ligados aos temas principais da imprensa. Atualmente, pandemia, CPI, Bolsonaro e o Queiroz. Tribunal Penal Internacional, e eu tendo a falar também muito da área internacional, porque essa é a minha área de formação e a área sobre a qual eu leio há décadas. Eu raramente falo diretamente das minhas questões, porque são minhas. Mas aí, tem vezes que, como hoje, me dá vontade de fazer uma coluna mais pessoal, mais íntima. Me expor não é o que eu gosto de fazer, vocês sabem, não é por receio, eu estou razoavelmente psicanalizado e não tenho esse tipo de vergonha, mas porque eu acho que minha vida não é tão interessante assim. Mas hoje eu resolvi falar de algo que tem um quê de pessoal, de íntimo, mas é também um debate que eu acho muito relevante de ser feito. Convido você a navegar comigo. Não é tese de mestrado, tá mais por um diário, é um bate-papo mesmo. Em cima do que eu li, do que eu vi, do que eu vivi e do que eu sou. Vamos embora? Eu sou jornalista, eu consumo notícia, eu trabalho com notícia, eu dou notícia, escrevo e falo sobre isso há quase 2 décadas. E eu percebo um fenômeno. Como a questão LGBT entra na pauta e como os LGBTs viram manchete, tem notícias do tipo, um LGBT casou, decidiu ter um filho, se assumiu, pautas que deveriam ser leves, mas não tem jeito. Falou de LGBT, vem associada a uma polêmica. A atriz casada com uma percussionista resolveu ter filho, 2 mães. Polêmica. Um super-herói gay, ou mais recentemente bi. Polêmica. E isso eu estou excluindo, obviamente, aquelas notícias onde há um crime de homofobia ou de transfobia, que aí merece todo o destaque mesmo, mas aí não é polêmica, aí eu estou falando de crime. Bem, eu estou falando de situações absolutamente triviais, mas por envolverem a questão LGBT, viram polêmica. Eu não sei se vocês perceberam, os LGBTs são uma espécie de apito na pauta da extrema-direita para juntar a tropa. Falou em LGBT, lá vem os reacionários. Que absurdo, a família, querem acabar com a tradição. É sempre assim, né? Os outros coringas desse povo costuma ser também a legalização do aborto, a restrição ao acesso às armas e, mais recentemente, a liberdade para não se vacinar e contaminar geral. Tocou esses berrantes aí, o gado se agrupa. O presidente Bolsonaro voltou a usar esse coringa gay, feio, né? Voltou a usar esse assunto numa daquelas lives toscas para defender a militarização das escolas. Como? Dizendo que menino que usa saia não tem futuro. Ele citou o caso do Colégio Federal Pedro II, que autorizou qualquer aluno que quiser, pode lá usar saia. Ok, é Bolsonaro sendo Bolsonaro, mas essa notícia é de 2016, faz 5 anos, mas pouco importa. Os LGBTs são um super trunfo atemporal para a extrema-direita sacar quando falta argumento. E eu tô falando aí de extrema-direita brasileira, porque você pode ser de extrema-direita e não ser homofóbico. Mais do que isso, você pode defender os gays. É isso mesmo. Tem um exemplo que vem daquele país subdesenvolvido, paupérrimo, como é que chama? Holanda, né? Nesse país primitivo, o líder de um partido de direita, extrema-direita, chegou a aconselhar o Donald Trump a se aproximar dos LGBTs para quê? Para impulsionar a pauta contrária à imigração de muçulmanos. Afinal, segundo a extrema-direita, os muçulmanos estão aí para dominar o Ocidente, os muçulmanos odeiam e querem matar os gays. É o pensamento da extrema-direita. Então, você sacou? Xenófobo sim, racista sim, escroto, obviamente, mas homofóbico não. E olha quem já posou com a bandeira do arco-íris, inclusive com o nome dele lá, escrito. Pois é, não dá para chamar Donald Trump de comunista, né? Esses ataques da extrema-direita brasileira aos LGBTs ainda encontram eco aqui do lado de baixo do Equador. E por quê? Porque ainda cola o discurso de que haveria uma conspiração do arco-íris para acabar com a família, de que os LGBTs querem aliciar e doutrinar crianças e de que eles são uma ameaça aos casamentos, que não se reproduzem. E LGBTQIA+, é claro, de esquerda.
Você junta a ignorância das pessoas com a má-fé dos líderes de extrema-direita, pronto. E quando eu falo líder da extrema-direita, pode ser aqueles com ou sem mandato. Eu estou falando de lideranças de palanques, de palácios, de púlpitos e também da internet. Então, ignorância mais lideranças como essas viram um combo perfeito para tornar os LGBTs um bode expiatório. E a ignorância é uma questão fundamental nessa história. Por quê? Quem é o gay? Quem é a lésbica? Especialmente quem é a pessoa trans? Eu vou falar do meu universo. Na minha infância, gay era algo absolutamente distante. Você tinha a Vera Verão, que era um personagem do Jorge Lafon, e também vários personagens de piada. O gay era sempre tratado de forma caricata para distinguir muito claramente do homem hétero. Eu vou abrir um parênteses aqui. Afinal, o que é ser homem? Olha, a definição de masculinidade varia muito. Um exemplo para mim muito claro de que esse conceito mudou ao longo da história é Luís XIV. Pensa nele, Rei Sol, todo-poderoso, o enviado de Deus para comandar com mão de ferro a França, uma monarquia absolutista, um macho alfa, um machão. O macho do século XVII e XVIII, com sua peruca, meia calça e maquiagem. Hoje, estaria mais para drag queen. Então, amigos e amigas, o conceito de masculinidade é bem elástico e está longe de ser uma ideia fechada. Varia no tempo e no espaço. Fecha parênteses. Voltando à minha infância, quem eram os gays da minha infância? Sejam eles aqueles das telas ou aqueles que a gente via. Eram gays que não tinham vida afetiva pública, eles não reivindicavam espaços de decisão, não pleiteavam direito à herança, a patrimônio, a um cargo de chefia numa empresa. Eram gays dóceis, apáticos, um viadinho de estimação, um alívio cômico. Gay servia para entreter, para fazer rir, desmunhecar. Eram poucos os espaços profissionais possíveis para eles. Você tinha o cabeleireiro, o maquiador, o estilista. Os gays advogados, médicos, jornalistas, bancários, motoristas, esses não eram vistos. Eram sujeitos ocultos, com vidas duplas, ou seja, em pelo menos algum momento da vida ele podia ser ele mesmo, ou pior, gente com vida falsa mesmo, que casava com alguém do sexo oposto porque esse era o caminho a se fazer, o papel a ser cumprido. Quantos amigos meus já relataram o absoluto pavor que eles tinham no tempo da escola de serem identificados como o gay da turma? Eu já ouvi falar de um amigo que se juntou a um grupo de bullying homofóbico contra um colega de turma para se livrar do risco de ele ser o alvo de bullying. Bem, isso eu estou falando ali da virada do milênio. Eu me lembro, inclusive, de um episódio que mostra como houve uma mudança de mentalidade entre os jovens. Foi no ano 2000, ou seja, mais de 20 anos. No tempo da internet a lenha. O mais próximo de rede social que tinha na época era o tal do Mirk. Eu não vou explicar o que é Mirk, mas era como se fosse um ambiente com salas de bate-papo que os próprios usuários criavam e apontavam temas para essas salas. Aí um menino, um amigo meu, descobriu, não sei como, que um colega da turma acessava a sala gays. O que esse meu amigo fez? Se passou por gay, marcou o encontro com o menino. E olha a perversidade. Ele levou a turma toda para esse encontro. Ou seja, expôs o menino gay da turma. E a galera tinha 17, 18 anos. Naquela época isso era piada. Hoje seria algo criminoso, ou pelo menos, como eu disse, algo bem corta. Pensa hoje, terceira década do século XXI. O que mudou? Muita coisa. Esse episódio da exposição pública de um colega de turma não teria acontecido provavelmente no ambiente de classe média alta carioca, que era o meu. A galerinha de 17, 18 anos hoje tem outras preocupações que não passam pela sexualidade dos outros. Hoje, para muita gente, ser gay pode ser algo tranquilo, pode não ser mais motivo de piada. Falas homofóbicas podem ser denunciadas nas escolas, nas ouvidorias ou compliances da empresa e, graças à decisão do STF, olha, numa delegacia. Hoje, homofobia e transfobia equivalem ao crime de racismo. Naqueles primeiros anos do milênio, algumas empresas, por vontade própria, até reconheciam uniões homoafetivas para dar um plano de saúde para parceiros ou parceiras de funcionários LGBTs. E naquele momento se falava gays e lésbicas, não tinha nomenclatura LGBT. Depois, graças ao mesmo STF, uniões homoafetivas se tornaram possíveis. O Conselho Nacional de Justiça permitiu o casamento. A essa altura, já era possível a declaração conjunta de imposto de renda em casais homoafetivos. O que eu quero dizer com isso? Que houve avanços claros de direitos e também de deveres do Estado em proteger essa população, pelo menos formalmente. Para as elites muda pouco. Elas já estavam razoavelmente protegidas, porque são muito menos expostas à violência homofóbica e transfóbica.
Se não podiam se expressar ali o seu afeto nas suas cidades, podiam fazer isso nas cidades grandes do Brasil ou no exterior. Membros da elite, sem poder se casar, davam um jeitinho. Eu conheço casos, por exemplo, de casais gays que abriram uma empresa e se tornaram sócios, uma ficção jurídica ali para garantir o direito parecido com o do casamento. Agora, tecnicamente, qualquer casal de 2 seres humanos no Brasil pode se casar. Ser LGBT é tão tranquilo quanto é na Holanda? Obviamente que não, mas houve avanços. Avanço para quem? Claro, eu estou falando do ponto de vista dos LGBTs. Hoje, você tem mais espaços onde os LGBTs são aceitos, não são em todos os espaços, claro, mas eu queria repetir essa palavra, avanço. Só que o que eu vejo como avanço, e que provavelmente quem segue aqui o meu canal vê como avanço também, tem muita gente que vê como retrocesso. E por quê? Porque todas essas conquistas de direitos civis fizeram esses outros grupos perderem seus direitos? Ficou mais difícil um hétero casar? Um hétero teve seu plano de saúde suspenso? Ficou mais perigoso para um hétero sair na rua? Obviamente que não. Houve o que em inglês chama de backlash. Depois de tantos avanços, houve uma reação, um efeito rebote. E os discursos homofóbicos e transfóbicos ainda encontram eco hoje. E por que esses discursos ainda colam? Porque uma pessoa comum, sem ambições políticas nos palanques ou nos púlpitos, porque essa pessoa compartilha dessas ideias homofóbicas e transfóbicas. O preconceito é filho da ignorância. Só dá para odiar um grupo de forma genérica quando não se entende, quando não se conhece esse grupo. Eu vou dar como exemplo um preconceito que contamina o mundo nos últimos milênios. O antissemitismo, o ódio contra judeus, que é algo que para mim é absolutamente impossível de entender, dada a diversidade do que é ser judeu, né? Você tem judeu religioso, judeu ultra-religioso, judeu ateu, judeu sionista, judeu contra o Estado de Israel, judeu de esquerda, judeu de direita, judeu louro, judeu negro, judeu russo, iemenita, marroquino, polonês, iraniano, argentino, judeu que não come porco, judeu que come porco, judeu que jejua, judeu que não jejua. Como é que você pode odiar um signo tão amplo quanto esse de ser judeu? E esse é um preconceito tão sem sentido que existe até entre pessoas que nunca viram um judeu na vida. O ódio é contra uma figura quase mítica, um judeu imaginado. A Igreja Católica, é bom lembrar, que carrega com ela uma boa parte dessa culpa, porque durante séculos culpou os judeus pela morte de Jesus, não os romanos, os judeus. Então ficou um pouco disso. É claro, se você é um cristão fundamentalista religioso, vai odiar todo mundo que não acha que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Aí você é doido mesmo, não tem o que fazer. Agora, odiar o judeu pelo fato de ser judeu é algo, para mim, absolutamente sem sentido. Pegando esse exemplo do judeu e trazendo para os LGBTs, você não tem o LGBT, ou mais recentemente, você não tem o LGBTQIA+. Esse é um termo tão grande que eu acho até engraçado para mim as pessoas que entendem que se trata ali de uma comunidade única, um monolito, não confundir com um aerolito. Só vê como uma coisa única, como um monolito, quem olha de fora, porque de dentro, essa unidade entre os LGBTs é absolutamente inexistente. Não tem uma unidade, muito menos aquilo que os delirantes chamam de conspiração. Eu vou pegar só o exemplo da letra G para mostrar essa diversidade. Só a letra G. Os gays se subdividem em grupos que não se frequentam. Por exemplo, em São Paulo ou qualquer cidade grande, você não tem uma balada gay ou um bar gay. Os lugares gays se subdividem. Nas baladas, por exemplo, tem a balada para os gays ursos, as baladas para os gays saradões, as baladas para os gays mais novos, mais velhos, da periferia, dos bairros mais nobres, os gays que gostam de música pop, os que gostam de música eletrônica, da eletrônica do tipo 1, tipo 2, do tipo 3. E para quem não gosta de balada, também tem esse grupo. A balada é só um recorte dessas divisões de uma das letras da sigla LGBTQIA+. Eu vou usar outra metáfora, geográfica, digamos assim, para comparar os LGBTs ao continente americano. Somos todos americanos, afinal, nascemos no mesmo continente. Sim, mas um cidadão cristão de origem italiana de Taquarembó, no Uruguai, é muito diferente da realidade de uma senhora que fala língua aimara em Potosí, na Bolívia. Diferente também de um negro morador da costa caribenha da Colômbia. Muito distinto de um descendente de indianos na Guiana, onde você tem uma população hindu ali substancial. E isso tudo eu estou falando só da América do Sul. Só para tentar ilustrar como é diverso. Achou um exagero? Mais exemplos aqui. O meu terapeuta diz que eu tenho uma cabeça de vanguarda. Quem está próximo entende um pouco da minha cabeça. Talvez por isso essas pessoas se sintam confortáveis para falar sobre as intimidades delas comigo. Eu adoro ouvir, por curiosidade. Eu não julgo.
E a cada caso que eu ouço, eu percebo o quanto a sexualidade humana é uma coisa quase infinita. Eu vou dar uns exemplos aqui que eu conheço só dentro do universo LGBTQIA+, de pessoas que eu conheço, tá? Não é que eu li em livro, vi na TV, ouvi falar, pessoas que eu conheço, obviamente sem nomes. Eu vou listar aqui de um jeito que não vai expor ninguém. Eu posso até ser escrachado, mas só ético, né? Vamos lá. Eu conheço um amigo gay que se entende como gay, executivo de multinacional, que gosta do seu corpo de homem, mas de vez em quando se veste de mulher e tem até nome para personagem dele. Um outro amigo gay convicto, mas até transa com mulheres se tiver um namorado ali junto, como se fosse um combo. Tem uma amiga minha que era bissexual, fez cirurgia bariátrica e depois disso emagreceu, passou a só pegar homens. Casou, inclusive, tem filha. Uma menina que eu conheço, com um namorado sério, por anos vivia um trisal com uma menina e um menino. Tem um amigo meu que começou a namorar um casal de homens que já estava juntos há muito tempo e hoje eles formam um trisal. As 3 famílias aceitam, tranquilo. O maior problema deles é reservar um quarto de hotel, sempre tem que ter cama grande. Uma menina que eu conheço se identifica como queer e já namorou uma pessoa intersexual. Outra menina que se identifica como queer, que eu conheço, namora um homem heterossexual. Uma mulher casada com filhos adultos que depois de um casamento longo passou a só namorar mulheres, mas não se acha bissexual. Uma mulher trans lésbica, uma mulher cis completamente assexuada, uma mulher cis hétero que topou e gostou de ir para a cama com o peguete dela junto com uma mulher trans, mas ela se acha hétero. Uma mulher cis que adora sexo com mulheres, mas não tem paciência para namorar mulheres, porque namoro com ela é só com homem mesmo. Um homem gay cis casado com um homem gay trans. Um homem gay que não se vê como trans, mas que gosta de vez em quando de vestir uma de borracha para fazer sexo. Bem, quase todos, talvez todos mesmo, estão ali absolutamente tranquilos em relação aos seus desejos e suas práticas. E alguns têm dificuldade de se encaixar nessas letras LGBTQIA+. Os moralistas podem ficar chocados, mas são pessoas que, assim como qualquer um, têm os seus corres absolutamente cotidianos. Pessoas que fazem sim estripulias sexuais são as mesmas pessoas que passam a noite em claro quando o filho está doente. São pessoas que cuidam do seu dinheiro, pessoas que cuidam da sua saúde, que protegem a casa onde você mora, que projetam a casa onde você mora, que fazem as suas leis, pessoas que choram a morte de um parente ou que choram quando uma relação termina, pessoas que têm CPF, que têm CEP, que têm um PET, pessoas que pagam imposto ou que só negam imposto, pessoa que pega um ônibus, uma pessoa que segura a porta do elevador para você passar ou põe o pé na frente para você tropeçar, pessoas que contam piadas engraçadas e sem graça. O que eu quero dizer é que as questões sexuais e de gênero são só um elemento das vidas dessas pessoas. Ao contrário do que deseja o presidente da República, não se trata de um tema privado, mas algo que constitui ali o que as pessoas são, que elas podem ou não manter privados. E se você conhece um LGBT de perto, você não vai odiar ou amar a pessoa por ser LGBT. A proximidade quebra o estereótipo. A orientação sexual, a identidade de gênero são características irrelevantes, tão irrelevantes quanto ser canhoto ou destro. Agora, por que a vida sexual, por que o desejo de alguém, por que a maneira como a pessoa se entende deve ser assunto para outra pessoa? Dessas estripulias bem divertidas que eu listei, o que isso impacta a vida de outras pessoas que não aquelas envolvidas? Está preocupado com o que um desconhecido faz na cama e como essa pessoa se comporta na cama? Meu amigo, minha amiga, é você que está dodói. Então a vida sexual da pessoa não deveria interessar a mais ninguém. Agora, por que interessa tanto a essas autoridades dos podres poderes, a esses líderes dos palácios e dos púlpitos? Aí se trata de uma estratégia. E fazer as pessoas se preocuparem com isso faz parte dessa estratégia. Como eu disse, os LGBTs são ótimas cortinas de fumaça, são super trunfos, coringas, álibis para distrair o debate e para legitimar uma agenda. Os LGBTs são, por exemplo, pintados como ameaça à sociedade, à tradição, à família. E pior, que haveria uma conspiração orquestrada. Olha, eu suspeito que esses ridículos tiranos seriam capazes de qualquer coisa pelo poder. Eu acho que eles, por exemplo, poderiam até defender um remédio que não funciona contra uma doença para fazer valer a agenda deles, mesmo que isso provocasse ali centenas de milhares de mortes. É uma hipótese, mas eu acredito que eles seriam capazes disso, interesses políticos acima de tudo. Mas afinal, como é que os LGBTs ameaçam essas pessoas? Porque a existência dos LGBTs é uma prova viva de que a visão de mundo que essas pessoas professam é mentirosa, é uma farsa.
Um grupo de pessoas que não se reconhece com um padrão hétero-cis, por mais diverso que seja ali internamente, pelo simples fato dessas pessoas existirem, elas questionam os padrões que alguns acham ou chamam de normal. A história e a antropologia já ensinam pra gente que vários povos do passado e do presente não dividem as pessoas entre homens e mulheres. Essa é só uma maneira de ver o mundo. É o caso de indígenas de todas as Américas. Grupos no continente africano não necessariamente dividem os seus em dois grupos baseados na genitália. O hinduísmo, outro exemplo, tem um conceito de terceiro sexo. Na República Islâmica do Irã, hoje, o Estado paga por cirurgia de confirmação sexual para mulheres trans. Ao contrário do que os amigos da Damares querem passar, LGBT não é coisa de gente progressista, de esquerda, de um pessoal que está seguindo uma modinha. Nada disso. A existência de um LGBT escancara a ideia de que atributos femininos ou masculinos são construções no Ocidente também. Eu já citei o caso do Luís XIV, um homão da porra para os padrões do século XVIII na França. Na Segunda Guerra, os homens foram para a luta, coube às mulheres fazer o trabalho das fábricas. Hoje, se a menina do Frozen é lésbica para a ministra Damares, o que ela diria da Rose aí? Não é comportada, não é do lar e, claro, veste azul, ou seja, lésbica. Os LGBTs são ícones do sexo por prazer, para o terror dos reacionários. Para esses homens com masculinidade frágil, é inconcebível uma pessoa ter um pênis e não fazer dele o objeto de obtenção de prazer. Ou uma pessoa com um pênis não querer mais tê-lo. E como pode uma pessoa sem pênis se dizer homem? Como pode uma pessoa não viver em função do próprio falo ou do falo alheio? Os LGBTs mostram que casamento, filhos, não são uma sina, um caminho obrigatório. São uma opção apenas. E os gays atacam a família tradicional. Tá aí um conceito que eu não entendo. O que é essa tal de família tradicional? Primeiro que tem que ser de 1977 para cá, porque antes disso o divórcio era ilegal. Hoje o Bolsonaro, que está no terceiro casamento e segue defendendo a família tradicional, como é que faria, né? Mas o que é família tradicional? A família tradicional é o homem trabalhando e a mulher dona de casa? A família tradicional é aquela em que a mulher não podia ter prazer, que tinha que casar virgem? A família tradicional é aquela que, quando o pai da família tinha um filho fora do casamento, esse filho não era reconhecido e ficava fora da herança? Família tradicional é aquela que distingue entre filhos legítimos e bastardos? Família tradicional é aquela que impedia que seus filhos brincassem com filhos de casais separados? Olha, o que já foi considerado absolutamente tradicional não faz muito tempo, hoje soa meio ridículo, né? Só que essa galera que usa essa bandeira da família tradicional faz uma coisa ali de self-service, customiza o conceito. A mulher trabalha fora de casa, está no terceiro casamento, quer casar por amor e defende a família tradicional. Querida, você não se encaixa no conceito de família tradicional. Eu vou além. Se a família tradicional é pai, mãe e filhos, eu vou dizer que, de acordo com o IBGE, essa já é uma minoria. E não é por causa dos LGBTs, mas por conta de famílias monoparentais, por exemplo. Famílias de avós que cuidam de netos. Residências com uma pessoa só. Mãe e padrasto, pai e madrasta, todos os outros arranjos familiares possíveis. Esses somados já são maioria. Família é um conceito em aberto, que muda o tempo todo ao longo da história. Não reconhecer isso é burrice ou má fé. Se é um conceito aberto, quem vai definir o que é ou não família? E por que um conceito mais amplo de família atrapalha qualquer outro modelo? Isso eu nunca entendi. É contra o casamento gay? Não se case com alguém do mesmo sexo. Simples assim. E não tem jeito. Se as pessoas se juntarem por afeto e quiserem se entender como família, elas vão fazer isso. Não tem lei, não tem mandamento, não tem livro sagrado que impeça as pessoas de fazerem isso. E vamos combinar, os sacerdotes que interpretam os livros sagrados já interpretaram textos para legitimar cada coisa. A Bíblia já legitimou, por exemplo, a escravidão. A mesma Bíblia já foi usada para defender o golpe de 64 na defesa da tradição, família e propriedade. Teve a teologia da libertação, que embasou o MST, e hoje tem a teologia da prosperidade, que faz o crente acreditar que tudo que Jesus quer é que ele tenha um carro zero na garagem. E agora tem gente que jura que a prioridade divina não é a fome no Brasil, a escravidão do século XXI, as epidemias, a mutilação genital feminina, o sofrimento humano, não. A prioridade é saber com quem as pessoas transam. E quando os LGBTs existem e formam famílias, eles mostram que o conceito de família não é esse que querem impor, porque esse modelo que querem impor nunca existiu. Então, quando eles falam que a família tradicional é a base da sociedade, os LGBTs, só de existir, já deixam claro:
O modelo de família tradicional é uma fantasia. E essa família fantasiada, idealizada, é a premissa para toda essa agenda dessa galera que está no poder. O que resta a eles? Atacar os LGBTs. Atacar como? Chamando de depravados, decadentes, pecaminosos, comunistas, por aí vai. Mas os LGBTs, eles estão se blindando desses discursos. É claro que ainda tem uns Fernando Holliday da vida aí, mas sempre vai haver colaboracionistas, a gente tem que marcar isso. E como é que os LGBTs se blindam? Entendendo a própria história, sabendo como aqueles que já foram chamados de invertidos, transviados, bichas, viadinhos, sapatões, travecos, hoje são LGBTQIA+, um grupo que se formou como resultado de séculos de perseguição. E me irrita quem acha que esses direitos que a gente tem hoje caíram do céu. E tem coisa mais irritante que bicha ingrata. O fato de eu falar desses assuntos hoje com absoluta tranquilidade é porque muita gente morreu por porrada ou por doença. As paradas do orgulho gay, nasceram com esse nome, nasceram como um protesto contra a violência policial. E há pouco mais de 30 anos, uma epidemia exterminava os homens gays. E o mundo ignorava. Se eu fosse um pouco mais velho e tivesse começado minha vida sexual naquela época, eu teria tudo para não estar mais aqui. Se eu pensar na vida sexual agitada que eu tive, eu teria contraído um vírus letal. Eu vi Cazuza definhar e morrer. Uma imagem que atormentou a minha cabeça e fez com que camisinha virasse sinônimo de sexo para mim. Gays naquela época precisaram morrer em massa até que percebessem que aquela doença não era um câncer gay como foi rotulado na época. Os homens gays estavam na trincheira dessa batalha contra um vírus letal e foram bois de piranha do negacionismo da época. Até que houvesse ali um razoável entendimento de que a doença não fazia distinção entre seres humanos. Hoje, além da camisinha, há remédios que zeram a carga viral de quem contraiu o vírus. E tem remédio para prevenir que se contraia o vírus. A consciência dos gays de que não são uma aberração e a consciência dos gays para se manterem vivos é uma afronta aos podres poderes. Um gay, uma lésbica, um trans, uma pessoa não binária, esses empoderados são um soco na cara dos caretas. Dessa gente que acha que direitos e felicidade para LGBTs são um retrocesso. Essa gente ressentida que se agarrava à sua ideia de que ser cis e hétero os fazia superiores. Se sentiram diminuídos, não porque perderam direitos, mas porque viram aquelas pessoas que eles consideravam marginais ganhando espaço. Muitos deles inteligentes, bonitos e ocupando locais de poder e de decisão que antes eram restritos a héteros cis. Acho que a mesma lógica se impõe sobre o racismo. Os racistas se sentindo ali prejudicados quando negros avançam, mesmo que minimamente. A gente vê esses machos, mas machos frágeis, né? Que não podem ver dois homens demonstrando afeto em público. Mulheres machistas, saudosistas de um macho imaginado do passado, que ela achava que era homem de verdade, sem lembrar que esse macho do passado era aquele que era provedor, sim, mas que nem cogitava dividir as tarefas domésticas, muito menos perdia o tempo dele com um prazer feminino e podia bater na parceira, porque ninguém podia meter a colher, né? É esse macho que ela quer? O que essas pessoas veem nos LGBTs como uma ameaça, eu vejo como um convite a todos, LGBTs ou não, a buscar o prazer do jeito que quiserem, construir relações afetivas do jeito que quiserem, se livrar dos moralismos e tocar a vida não como alguém disse que tem que ser tocada, como os nossos pais faziam, mas como a pessoa, de forma madura e consciente, escolhe tocar. Quer casar porque manda a tradição? Não quer gozar porque papai não quer? Você não quer fazer sexo antes do casamento porque mamãe não deixa? Quer manter um casamento de aparência? Quer ter uma vida sexual prosaica? Quer sexo só para reprodução? Quer ter filhos porque esse é o modelo? Quer viver até o fim dos dias com alguém do sexo oposto? Quer fingir para todo mundo que sua vida é um eterno comercial de margarina? Quer ser a pessoa feliz do Instagram? Sendo entre adultos, pode fazer o que quiser. Só não venha dizer que esse é o correto e que quem não segue isso não está correto. Eu quero que um dia que as pautas LGBTs deixem de ser polêmicas. Assim como deixaram de ser polêmicas as pautas de mulheres que ousaram usar calças ou biquínis, homens que usavam brinco ou cabelo comprido, ou até aqueles polêmicos divorciados, ou aqueles mais polêmicos ainda, os canhotos. Essa suposta ameaça que é atribuída aos LGBTs, na real, para mim, é outra coisa.
O que ameaça as pessoas é o medo delas não darem conta de arcar com as consequências de levar a cabo as próprias vontades. Em vez de realizar os próprios desejos, é melhor botar a culpa nos outros. Coragem, Brasil, coragem. Que essas pessoas tenham coragem de ser quem querem ser e não encham a paciência alheia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi quase um diário. É quase um diário porque eu vejo esse debate dos LGBTs com a polêmica. É polêmica, é polêmica. Não é nada polêmico, é tudo gente normal, tudo gente tranquilo, tem que pagar boleto. A pessoa vive para pagar boleto, todo mundo, isso aí une o brasileiro, né? O brasileiro tá unido no boleto. Tá unido no boleto, né? Eu vou pedir para vocês dar um like nesse vídeo, porque agora já passa de 2 da manhã e eu estou gravando esse vídeo às 2 da manhã. Não mereçam like? Não mereçam like? Vou correr para editar, para publicá-lo ainda hoje. Você sabe que a coluna costuma ir ao ar quarta-feira às 8h30 da noite, né? Mereçam like, não mereçam? Me segue também lá no Instagram, eu tento publicar umas coisas lá, no Twitter também, vou botar aqui, me sigam. Lembrando que tem 4 quartos, aquele programa que eu faço ao vivo aqui no meu canal, toda quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo. Ao vivo você consegue mandar mensagens, vai ter gente nova entrando, gente de várias áreas, de vários perfis entrando para um debate para vocês acompanharem. Eu acho que ficou grande, né? Porque eu falei, me empolguei aqui, acho que a coluna ficou grande hoje. Então eu vou partir para a coluna do Francisco. A coluna do Francisco tem... Não lembro o que o Francisco aprontou, não lembro mesmo. Então vai ficar aqui na curiosidade. Quer matar a curiosidade para saber o que Francisco José anda aprontando no frio que assola São Paulo? Veja na coluninha do Francisco. A coluna do Garrone fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha roupa. Gostaram? Da minha roupa florida? Tempos atrás eu não poderia usar essa blusa, porque iam me chamar de viado. Olha, iam me chamar de viado se eu usasse essa blusa antes. Agora não, agora eu posso usar. Eles vão ter certeza que eu não sou. Não tem situações para usar essa camisa. Então, acho que aqui é uma boa situação, porque essa camisa combina com o quê? Vou para que situação? Não tem situação, ainda mais agora que eu raramente saio de casa, né? Então, não tem muito para onde ir com essa camisa, então eu venho aqui na coluna do Garrone para falar com vocês com essa camisa. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, você já se inscreveu? Já se inscreveu? Mas não é suficiente. Você tem que recomendar para um amigo, para um inimigo, porque eu vejo que tem muita gente que está aqui toda semana, que curte meu trabalho, mas não divulga. Divulga meu trabalho, porque aqui você sabe que é tudo orgânico, né? Não ganha um puto, é tudo orgânico e dependo muito da divulgação de vocês. Vocês divulgando me dá mais ânimo para vir aqui. Hoje foi por pouco que eu não gravei, porque eu estava cansado e tudo mais, tá bom? Então divulga o canal da coluna do Garrone, tá bom? E o Garrone, por acaso, sou eu. Eu fico por aqui e a gente se vê a qualquer momento, tá? Tchau, até a próxima. O que, Francisco? O que você quer? O que você quer? Você quer carinho? É isso que ele quer? Sei, hoje ele tá interativo. É. Você quer carinho? Tá, deixa eu trabalhar. Ai, Francisco. Deixa eu trabalhar.